gente teve toda a sensibilidade de ter esse olhar para as pessoas que estão aqui no nosso território, para quem toca. Vamos lá convidar, a gente está fazendo isso, você pode construir a música? Então a música foi feita por um mestre cirandeiro lá de Itarituba. Aí a gente precisa que tenha alguém que toque. Vai lá o outro, toca, precisa de alguém que cante. Junta ali a juventude, vamos cantar. Então a gente foi trabalhando assim numa área regional de Angra, Ubatuba, quilômetro de Santa Rita do Bracuí até a Praia da Fazenda, e fomos mapeando todos os jovens e não jovens, porque a gente também teve pessoas que não são jovens, já estão mais avançados, que aceitaram participar dessas encenações. Então a gente trabalhou com oficina de teatro, trouxe uma profissional para estar trabalhando com eles, com a essencial presença dos nossos mais velhos. Inclusive, seu Pedro está presente aqui, ele já fez passagem. Seu Domingos, que recebeu a gente também, fez passagem, então eu me emocionei vendo, porque eles foram muito receptivos a essa proposta e em perceber que é diferente, assim, sabe? De ver que quem está ali são as pessoas que eles viram crescer fazendo algo que é a história deles. Eles fazem parte do território quilombola, mas eu vou falar especificamente do Campinho, que é onde eu passo a maior parte do tempo, porque é uma escola maior. Então, assim, a gente tem, antes de mais nada, essa parceria com a comunidade, né? E eu acho que primordial, estou aqui com a minha companheira Rita, que trabalhou comigo, a gente iniciou todo um processo lá, e a Rita é minha bola, meu braço direito e esquerdo, embora ela me trocou por uma loura, mas isso não vem ao caso agora. Então, eu acho que a gente principalmente colocou o pé no Campinho com esse propósito da educação antirracista, né? E dentro da 10.639 é um foco muito grande, porque a gente tem essa cultura tão, às vezes, endemonizada, quando você fala, leva pedagogicamente isso para a escola, e a gente tem muita resistência de muitos professores, a gente tem resistência da comunidade. Então, a militância me ajudou muito para que eu tivesse essa voz dentro da escola, porque aí você tem o poder de convencimento dos professores, né? Poder de convencimento da comunidade. E não é fácil, não é uma missão fácil. Então, quando nós da coletiva fomos convidados pela Secretaria de Educação para implementar um projeto onde tem a formação aos professores, depois a Rita pode me completar, para a gente está sendo assim um grande desafio, porque a gente ainda vê a resistência, a gente ainda vê o racismo para se falar dessa educação antirracista, dessa cultura afro-brasileira, de se falar da africanidade. Então, a gente ainda está num processo longo ainda, sabe? É a semente. A gente está plantando uma semente, que a gente quer que floresça. E aí acaba que continua ainda sendo um trabalho muito solitário. Porque as pessoas, quando falam do 10.639, falam, no Campinho. E não é um trabalho só para ser do Campinho. É um trabalho para ser do Brasil. Porque é uma lei federal. Então, obviamente, essa lei tem que ser cumprida. Então, é fato. A gente está... Simplesmente, quando a gente não aplica isso em sala de aula para os nossos alunos, a gente está burlando uma lei. Você tem que mostrar para a pessoa que no dia a dia dela, ela tem a cultura africana o tempo todo enveredada no dia a dia. Você tem que ficar pontuando, olha, você faz isso, mas sabe quem fazia isso antes? Era o preto, né? Sabe quem faz isso aqui? Era um índio. E, gente, devia ser tão natural, né? Devia ser tão natural a gente colocar isso no dia a dia da escola, mas a gente, como eu falei, essa é a parte da militância dentro da escola, sabe? Porque eles foram muito felizes em nos chamar para uma reunião, a gente teve várias reuniões, e eles nos deixaram muito abertos para poder formatar esse projeto, trazer os formadores, deixaram tudo muito amplo para a gente poder estar fazendo uma boa formação.
a gente espera estar fazendo uma boa formação, né? Desde que começou a formação começou em maio, né? 10 de maio, com a abertura da Lígia Rosa, que foi uma fala maravilhosa. Muitas pessoas, assim, de lá para cá, eu tenho ouvido alguns elogios às formações. Não seja na INA, né? Mas eu tenho ouvido algumas positividades em relação à formação. E eu fiquei muito feliz recentemente, porque a gente teve várias formações. A primeira foi da Lígia, depois foi da Sheila Perina, e a gente pontuou cada formação, que cada formador trouxesse informações de praticidade, de atividades práticas pedagógicas, sabe? Então isso foi muito legal, muito interessante. Depois teve a Renata Barbosa, que falou sobre Ensino Fundamental 2, e depois a gente teve a Luane Bento, que é uma pesquisadora, que ela faz a mediação da live da Luane. E a Luane, ela faz um estudo sobre a estudo da matemática ligado à feitura das tranças Nagô. E foi muito potente, né, lota de prova, foi muito potente. Ela trouxe uma gama de informações práticas às professoras, e eu fiquei muito feliz que depois eu fiquei sabendo que em Trindade, o pessoal de Trindade, uma turma de Trindade levou uma transista para a sala de aula. Carol Belchior levou a Carol Belchior para dentro da sala de aula para que ela trabalhasse os conceitos matemáticos fazendo as tranças. E assim, eu sinceramente eu gostaria de estar dizendo mais um exemplo para vocês, trazer, na escola tal teve tal ação, na escola tal teve tal ação. Mas infelizmente, ou felizmente, eu trouxe pelo menos um exemplo. Porque assim, como a Juliana falou, é um processo. E isso só demonstra que a gente tem muito ainda a trabalhar. A vida se resume no quintal de mãe e ter o espaço de fala, né? Porque existe um romantismo muito grande, né? Diante do empreendedorismo. A gente hoje escuta palavras muito comuns, empoderamento, várias coisas, mas na íntegra as coisas são um pouco diferentes do que a gente romantiza nas redes sociais. Então, e Paraty, todos sabem que não é uma cidade que é muito fácil de se estruturar, né, um negócio. Então eu fiz uma transição de empreendedora para empresária. Eu fico muito emocionada quando eu lembro desse dia, porque não é simples transitar sendo uma mulher negra. Não é fácil, gente. Não é nada fácil. E aí, quando a gente vê que no processo a gente consegue lotar a Casa da Cultura só com o nosso amor mesmo, né? Pela nossa história, pela nossa ancestralidade. A gente aqui não teve financiamento nenhum. Todo mundo gosta de falar isso, né? Mas eu tô falando isso porque foi a nossa garra, a nossa força de vontade, a nossa certeza que nós somos as fazedoras dessa vida cotidiana que fez de vocês chegarem até aqui. A gente acredita muito que nós temos muito poder e muita potência. E foi assim, com essa certeza que a gente se encontrou lá em 2016 e fez essa pergunta. E hoje a gente está aqui numa plateia não majoritariamente branca. A gente tem pessoas brancas e pessoas pretas que moram nessa cidade. E que isso não era uma coisa que a gente vivia. A gente ia nos espaços e a gente não se via. E hoje eu fico assim, emocionada por isso. Porque eu estou me reconhecendo aqui e estou emocionada porque me reconheço diante de quem está nos ouvindo falar. Eu não estou falando sozinha. Nós somos um projeto de sociedade. E um projeto de sociedade que coloca em destaque, que dá voz e que dá vez, né? Para quem faz. Então, não que outras pessoas e outras classes e outras etnias não façam, mas no país
que tem herança escravagista, a gente sabe que quem faz as coisas, né, são as pessoas que estão nesse lugar. Um país colonizado, a gente sabe que quem faz as coisas somos nós. A diferença é que o nosso projeto político é que a gente faça e que a gente seja reconhecida. E aí, desculpa não, né? Eu sou emocionada e eu acho que a minha negritude, a minha ancestralidade, a minha humanidade exige que eu não chegue aqui e seja bravura, sabe? Eu sou emoção também, nós somos emoção. E por isso que eu choro mesmo, e é isso. E aí eu tenho só 3 minutos para falar, e falar da política é também falar desse projeto político chamado Articula Preta. Nós somos um projeto político. E esse projeto político, ele defende que mulheres negras estejam em destaque. E a gente está fazendo isso aqui hoje, assim, de forma muito excelente. Eu lembro da Elô falando, eu não vou falar, não sei o que, não sei o que. E hoje ela está aqui mediando não como a Oprah, ela está mediando como a Elô. E que tem essa habilidade. Então, muitas de nós sabemos de muitas coisas que, às vezes, não é dada oportunidade para que a gente possa colocar em prática. E a gente está fazendo isso aqui. Também lembro das milhares de desencontros que nós tivemos nesse percurso. E isso é projeto político, porque o projeto político do nosso campo, né, Dani, não é um projeto que a gente só fala o que a gente gosta uma para outra. A gente constrói junto com discordância. Isso é democracia. Para eu concluir aqui, né, não cumprir o tempo, eu sou assistente social aqui em Paraty há 18 anos. E quando a Elô pergunta como é que faz para cuidar de quem cuida, é porque foi nesse processo da política, do ativismo, que eu estava numa mesa que eu aprendo muito com Janaína, com Rita, com Flávia, com Mauricéia, com Elô, que representa todas as pessoas que eu aprendo aqui, e com Verônica, que a Janaína falou assim, numa curadoria, mas a gente tem que pensar em fazer formação para formar quem forma. Por isso que eu acredito que, assim, o projeto político que esse coletivo faz realiza essa política de cuidar das pessoas. A partir do momento que a gente tem educadoras que até pouco tempo não eram visibilizadas e hoje, além de estarem na gestão, estão propondo e executando ações de formação para um coletivo de professores, às vezes, muito hostil, mas que estão lá fazendo política. Então, isso é política de formar quem forma. Política de cuidar de quem cuida é você conseguir garantir remuneração para as heróis. Aí teve pandemia e ninguém falou de aumento de salário para técnico e auxiliar de enfermagem. Alguém ouviu falar disso? Eu não ouvi. Né? Então, pensar em projeto político é pensar que uma assistente social que trabalha e que percebe que muitas das coisas que a gente fala parece que é utopia, né, Georgia? Porque não há financiamento público com recurso do fundo público para garantir que a gente tenha mais Georgias, que a gente tenha mais Januárias, que a gente tenha mais Míriams, que a gente tenha mais Ritas dentro dos locais que executam as políticas públicas. Hoje eu escutei, para finalizar minha fala, a Sueli Carneiro falando, que é uma intelectual negra, brasileira, e ela falou, é importante que a gente não tenha consciência de classe nem de raça, porque isso permite que se perpetue a nossa condição de estar na condição de subordinação. Então é importante que uma pessoa procure um serviço de saúde e ela não seja atendida com excelência e com devido cuidado. E eu acredito que mulheres negras que têm uma prática política cotidiana de se cuidar mutuamente, que todo mundo aqui tem uma história de cuidado que alguma mulher negra já passou e cuidou, são completamente capacitadas para pensar projeto político de país. Eu tenho certeza que se a gente tiver representação dentro das casas legislativas desse Estado, que possa garantir a permanência para que tenha, de novo,
uma Secretaria de Cultura, o Ministério da Cultura, que possa financiar filmes como esse, a gente vai produzir diretores, cineastas, vai produzir atores, atrizes. E a gente mostrou isso aqui hoje. E quero muito que a gente saia daqui hoje com o compromisso de que a gente consegue, de fato, realizar uma nova história para esse país. Porque nós, e agora eu vou me sentir, porque eu estou me sentindo aqui, eu estou me achando agora. Eu acho que é importante também a gente fazer isso. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Coletivamente. Muito obrigada. Gente, eu só queria agradecer uma pessoa que pensou nisso, pensou nesse evento, que esse evento bombou. Essa mulher é Verônica, tá?